A Polícia Federal adiou os depoimentos de 2 executivos que estavam previstos para esta segunda-feira. São relativos ao escândalo do Master. Os investigados alegam que não tiveram acesso a provas. Amanhã, novas oitivas estão marcadas, entre elas a do ex-sócio do Daniel Vorcaro, Augusto Lima. A reportagem é de Luciana Amaral. Entre os depoentes estão Dário Osvaldo Júnior, ex-diretor financeiro do BRB, e Luiz Antônio Bull, ex-diretor do Master, cujo advogado viajou com o relator do caso, ministro Dias Toffoli, em um jatinho para assistir à final da Copa Libertadores no Peru, em novembro do ano passado. A Polícia Federal quer entender como funcionava a teia de fraudes no Grupo Master. Um dos depoimentos mais sensíveis é o de Augusto Ferreira Lima, marcado para esta terça-feira. Ex-sócio de Daniel Vorcaro, Lima tem proximidade com caciques petistas da Bahia e é casado com Flávia Pérez, conhecida como Flávia Arruda, ex-ministra de Jair Bolsonaro. Vorcaro e Lima chegaram a se reunir com Lula em dezembro de 2024, fora da agenda oficial. A informação foi divulgada pelo Metrópolis e confirmada pela CNN. O encontro teria sido articulado a pedido do ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, que atuava como consultor para o Master. Também esteve presente o então diretor e hoje presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo. Possíveis impactos eleitorais fazem o Planalto se movimentar. Lula vem reforçando manifestações críticas a Vorcaro e de apoio às investigações. Nesta segunda-feira, o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, negou que a demora para acessar dados de aparelhos dos suspeitos tenha prejudicado a investigação. Os nossos peritos já tiveram acesso, a gente teve acesso, a instrução segue regular, não há nenhum prejuízo nesse caso. A avaliação é de que o maior desgaste segue na conta do Supremo. Em entrevista ao Estadão, o presidente do STF, Edson Fachin, defendeu a autorregulação da Corte. Ou nos autolimitamos, ou poderá haver uma limitação de um poder externo. Fachin voltou a defender um novo código de ética interno. Apesar da pressão pela mudança, na prática, qualquer norma segue sem data para sair do papel, diante de resistências de parte dos magistrados. Não se descarta que o caso Master volte à primeira instância, saindo das mãos de Dias Toffoli. A medida ajudaria a diminuir as críticas ao magistrado e a outros ministros cujas decisões vêm sendo questionadas. Nesta segunda, o decano do Supremo, Gilmar Mendes, saiu novamente em defesa de Toffoli nas redes sociais. O Supremo continua no alvo da oposição, que não poupou críticas ao tribunal em ato realizado neste último domingo em Brasília. No mundo político, o caso Master é o prenúncio do peso que o discurso de combate à corrupção, passando pelo STF, vai ter para as eleições de outubro. Leonardo, deixa eu começar pelo Supremo, se bem que a gente tem hoje o Palácio do Planalto também mencionado pela primeira vez diretamente com Daniel Vorcaro. Se a gente considera hoje a entrevista ao Estadão do presidente do Supremo, Fachin, há um ponto no qual ele manifesta o temor do controle externo, mas há um outro ponto no qual ele insiste que o Supremo mantém não só a sua institucionalidade, mas como o respeito por parte da sociedade. É justamente o ponto que mais se menciona, a perda de legitimidade do Supremo. Quanto que o Fachin conseguiu caminhar contrário a essa tendência, ou não? Olha, William, também recorrendo ao que o Daniel disse que tem muito aqui em Brasília, que é o mundo das fofocas, né? Hoje, conversando com um deputado federal sobre essa entrevista que o Fachin deu ao jornal Estado de São Paulo, e eu comentei, olha, parece que o ministro está um pouco fora da realidade, descolado, e aí essa malícia da política, né, que só quem faz política tem, ele me disse assim, não, essa questão do código de ética, do código de conduta, o Fachin sabe que ele não tem a menor chance de obter isso agora. Aí eu falei assim, mas então qual é a lógica, né, de trazer esse tema para esse debate, para essa discussão? Aí ele disse, para que o Fachin se proteja.
Então, assim, existe uma sensação de que o Fachin, claro, não vai ter força e não vai ter capacidade institucional, né, para gerar nenhum tipo de mudança. Ele reconheceu isso claramente na entrevista. E aí, toda essa discussão do código de ética, que ele próprio lembra que a filha dele também advoga, né, em instâncias superiores, seria uma vacina para se proteger, né? Então, dentro dessa sensação de que a gente está arrumando, né, a um iceberg, e não há força no mundo capaz de virar esse navio, né, cada um começou a buscar o seu lugar no bote salva-vidas, né? E eu achei uma perspectiva muito original, especialmente considerando, né, que, de fato, a gente não percebe nenhuma resposta sistêmica, né, enquanto que a investigação vai se tornando mais suspeita do que o próprio caso do Banco Master. Investigação mais suspeita do que o próprio objeto da suspeita. O Leonardo foi contundente. Agora, há um problema político, Daniel. É interessante ver a sua perspectiva de Brasília trazida aqui para nós, São Paulo, Avenida Paulista. Como que você descreve a leitura da realidade feita pelo ministro Fachin? William, primeiro ponto que a gente pode trazer à mesa aqui é que a mensagem toda na semana passada de Fachin e do Supremo como um todo era de que roupa suja do Supremo se lava dentro do Supremo. Esse foi o recado que se transmitiu. Pegou mal na opinião pública. Se você olha até a esquerda, que normalmente vinha defendendo o Supremo por razões óbvias, pelo julgamento do Bolsonaro, pelo que se convencionou chamar de tentativa de golpe, essa mesma esquerda que vinha defendendo muito o Supremo, inclusive nas redes sociais, deixou de defender. Então, até para essa esquerda, o Supremo começou a virar foco de notícia ruim com a crise do Master. Hoje me parece, com essa entrevista do Estadão, que o Fachin voltou atrás, modulou a posição dele e voltou atrás de uma série de pontos. Mas ele entrou em várias contradições. Pego uma, por exemplo. Nos revela o Fachin na entrevista que você tem um dissenso no Supremo que já estava claro, em torno do Código de Conduta, muito bem, mas que alguns ministros até topam discutir o Código de Conduta, desde que seja depois das eleições. Porque sabe como é que é, né? Ano eleitoral, você vai colocar a instituição em foco, isso dá margem a tanta crítica, e a gente vive num período de normalidade democrática, diz o Fachin. Corroboramos, vivemos num período de normalidade democrática. Então, por que as críticas ao Estado Democrático de Direito? Quer dizer, na semana passada, a nota ia toda numa linha de que crítica da imprensa era ameaça ao Estado Democrático de Direito, investigação da Polícia Federal era atentado contra a democracia. Então, o Fachin modulou a posição, mas não conseguiu descer do muro. Caio. William, acho que até agora o Supremo é o maior prejudicado, é a maior crise de credibilidade, de legitimidade da Corte, e eles não conseguem sair porque a saída é uma exposição maior ainda para eles. Quem está conseguindo ganhar esse debate internamente são os 3 ministros políticos, dando nome aos bois, é o Dias Toffoli, o Alexandre de Moraes e o Gilmar Mendes. 2 deles diretamente ligados ali, pelo que a gente viu, a mulher de um do Alexandre com um contrato de 130 milhões de reais e o Toffoli com parentes lá do resort também. Então é óbvio ali que tem uma ligação direta dos dois e eles operando junto com o Fachin para tentar frear o avanço de qualquer questão ali interna. E hoje, para mim, pelo menos, a principal notícia do dia, neste caso, é a divulgação do Metrópolis de que o Lewandowski também levou dinheiro. Ex-ministro do Supremo. Ex-ministro do Supremo, enquanto ministro do governo Lula, levou 5 milhões para uma consultoria que a gente não sabe ao certo o que foi. Então, assim, se tinha aquela expectativa divulgada pelo próprio Palácio do Planalto, pelo próprio Ministério da Justiça sobre Lewandowski, de que o caso Master pegaria o Centrão, Congresso, deputados e senadores, conforme as investigações avançam, quem está pegando mesmo é o Supremo e começando a olhar agora também para o Executivo, Palácio do Planalto e Lula. A nota do presidente do Supremo na semana passada tem um tom corporativista apontado por
um número grande de analistas, comentaristas, editoriais, por nós aqui também, o que era de se esperar. O judiciário talvez seja a mais sólida e bem articulada corporação no Estado brasileiro, capaz de defender seus privilégios e suas posições políticas, inclusive. Agora, há um passo adiante no que aconteceu hoje. Para os ministros do Supremo que têm familiaridade com o idioma alemão, Gilmar, há uma expressão em alemão consagrada, chama-se Bunkermentalität. É a mentalidade de quem está dentro de um bunker. Quem está dentro de um bunker tem dificuldades em manter uma visão muito clara da realidade fora de onde ele está se protegendo. E cria uma mentalidade própria de quem não está vendo o que está acontecendo fora. É diante disso que nós estamos? William, acho que o silêncio tanto de Dias Toffoli quanto de Alexandre de Moraes, por exemplo, sobre esses casos que apareceram, o contrato da esposa do Alexandre de Moraes, 130 milhões, que o ministro, numa única nota, assumiu que existe. Ele assume que o contrato existe quando ele diz... Não é fake. Não, quando ele diz, olha, minha esposa jamais atuou no caso X, mas não negou a existência do contrato. Toffoli, zero, não tem nenhum posicionamento dele. Então, assim, mesmo que o Fachin tente falar, corrigir o que ele disse semana passada, corporativista, o que ele tentou mudar na entrevista do Estadão, mas continua em cima do muro, quem está falando mais alto é o silêncio do Toffoli, o silêncio do Alexandre de Moraes e o silêncio do Palácio do Planalto hoje. Porque eu ouvi gente do mercado financeiro dizer assim, o problema não é o presidente receber o banqueiro, o problema é receber um banqueiro que já naquela época, em 2024, já era polêmico, ser levado por Guido Mantega, que também levou milhões. Então, você tem o Guido Mantega, que levou milhões, você tem o Ricardo Lewandowski, com informação do Metrópolis, que também levou milhões em contrato, e um banqueiro Só para a gente ser exato, o escritório de advocacia do qual ele oficialmente se desligou. Para a gente permanecer no campo dos exato, fatos. faz bem. Mas o ponto importante aqui é que o Daniel Vorcaro, essa história dessa reunião com o Palácio do Planalto, mostra o tamanho da influência dele. Ele conseguiu entrar no gabinete do presidente da República. Leonardo, o que isso significa do ponto de vista político? Ou, a própria Thaís menciona, o Lula recebeu um sem número de empresários, banqueiros e o que seja, pessoas, agentes da economia, alguns com uma reputação melhor, outros nem tanto. Nesse caso? Olha, nesse caso é a abertura de uma oportunidade para que a oposição possa explorar um envolvimento, né, do governo com um caso muito mal explicado. É muito interessante, né? A gente está saindo aí dessa semana Nicolas Ferreira, né? Que terminou no domingo, e uma das coisas que a gente analisou aqui foi assim, ela conseguiu falar fora da bolha bolsonarista, né? A resposta é não, né? Assim, você trouxe muito essa questão da justiça e da liberdade ali para o pessoal do 8 de janeiro, então assim, você ficou muito dentro da bolha. Mas, em vários períodos, aliás, isso foi de propósito, né? Em várias paradas, né, que o deputado Nicolas fazia pelas cidades, ele trazia a questão do Banco Master e do INSS, Master e INSS, e colocava isso, grudava isso naquele slogan Acorda Brasil, né, que esse sim tem o objetivo de ampliar, né, a potência do discurso da oposição. Então, é um prato cheio. Assim, só é difícil entender até onde eles podem ir, porque a gente não sabe também quantas pessoas do Centrão, quantas pessoas do PL podem eventualmente estar envolvidas nesse processo, né? Mas o prato cheio é esse, né? É você grudar, né, um escândalo grande e aproveitar as oportunidades de ataque que o próprio governo abriu, por exemplo, o presidente Lula em vários momentos fingindo-se de desentendido da situação, né?
Então, eu acho que a grande questão está aí, né? A abertura de um flanco para que a oposição possa operar. Eu vejo como um recado, tanto a informação da reunião secreta do Lula com o Vercaro, quanto a reunião do Lewandowski, o contrato do Lewandowski com o Vercaro, um recado do próprio Vercaro para todo o sistema político, Supremo Tribunal Federal inclusive, de que se o sistema político e judicial brasileiro de Brasília quiser explodir o Daniel Vercaro, ele tem condições de explodir o sistema político antes disso. Porque a teia de relações, ela vai da esquerda à direita, ao centro, e ela pega todo mundo. Claro que no momento atual, a oposição principalmente consegue encaixar, porque casa com o discurso da oposição de críticas ao Supremo Tribunal Federal. Ali, o caso Master se encontra, vamos dizer, com o bolsonarismo. Mas o bolsonarismo eu não acho também que está imune a isso, né? Agora, as informações olhando mais hoje para o Palácio do Planalto, é o Vercaro dizendo que se quiser explodir com ele consegue, ou tem um arsenal para explodir o sistema antes. Caio, acho que assim, o que o dia de hoje, segunda-feira, 26 de janeiro, nos mostra, se me permite rapidamente, William, é que não dá para pensar nessa crise do Banco Master e nos desdobramentos dela como uma crise que vai afetar mais direita bolsonarista, centrão, governo e esquerda. Tem potencial de afetar todo mundo, e isso ficou claro no dia de hoje. O centrão, óbvio, estava com a faca nos dentes, muito próximo do bolsonarismo nessa agenda pré-eleitoral, ficou acuado. Se a gente for pegar do lado da direita, o cunhado do Daniel Vercaro foi o maior doador de campanha, individualmente, para Jair Bolsonaro e para Tarcísio de Freitas. Aí pode ter coisa para se investigar. E quando a gente pega a esquerda, essa figura do Augusto Lima na Bahia, que cresceu, que fez seus negócios, virou diretor do Banco Master. E aí se você vai somando ali, um excelente termômetro dessa crise é você ver quem deixou de assinar as CPIs, os pedidos de CPIs que estão no Congresso. E aí você vai achar, por exemplo, ou não vai achar a assinatura da turma do PT da Bahia. Não tem ninguém assinando. O líder do governo no Senado não assina o pedido de CPI. Ciro Nogueira, por óbvio, também não assina a CPI. Então, esse é um termômetro bem interessante e nos mostra que essa crise não tem lado não, pode afetar todo mundo. Mas até agora é o Supremo o maior prejudicado, né? Sem dúvida. Até agora. Sem dúvida. Pode ser que amanhã de manhã ou amanhã à tarde tenha outro, mas quem está perdendo até agora é o Supremo. Olha como a gente está tratando o problema do Dias Toffoli como um problema já do Supremo, né? Já passou a ser uma questão institucional, não é mais o caso da ação do Dias Toffoli, a forma como ele vem conduzindo a investigação. Não somos só nós aqui, as mesas de debate, de análise, já estão tratando a crise como uma crise do Supremo. Nos clássicos de sociologia se diz o sequestro da instituição por seus indivíduos. Talvez a gente esteja diante de um clássico de compêndios de sociologia. William, posso falar uma coisa rápida aqui? O Gustavo Franco, que foi presidente do Banco Central, escreveu sobre o Banco Master esse fim de semana, no Estadão, no Globo, onde ele publica a coluna dele. E ele diz, por tamanho do banco, o banco era tão pequeno, que não tinha risco sistêmico, não era uma questão que fosse atrapalhar o mercado, nem nada, né? Mas um banco tão pequeno que tomou uma grana tão grande do fundo de garantia e se transformou, e aí eu acho que ele faz o fechamento de tudo que a gente está falando aqui, num caso de polícia. A conclusão dele é a seguinte, não há outro motivo para se interessar por esse escândalo que não seja ele ser um caso de polícia. Exatamente. Porque do ponto de vista sistêmico ele não significa nada. Nada, exatamente isso.